glorificado, exaltado Senhor Deus. E assim permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Aleluia. Não adianta ter fé se não tem amor. Não adianta ter esperança se não tem amor. Aleluia. E esse amor ele tem que ser constante. Aleluia. E Deus, Ele nos dá a honra de recebermos grandes promessas. Grandes dádivas nós temos recebido. E o autor é Ele mesmo. Deus, Ele é o autor de tudo. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o autor de todas as maravilhosas promessas a qual tem sido ministrada a cada dia deste culto e de muitos outros cultos e por aí afora. Aleluia. E a palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 28, verso 15: Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tomar esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo de que tenho falado. Aleluia. Deus jamais vai te desamparar até que a promessa dele seja cumprida na tua vida. Aleluia. Até que a promessa dele seja alcançada por cada um de nós. O autor da promessa, ele está conosco. Glória ele a não Deus. desampara Aleluia. a cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Basta que nós venhamos querer, basta que nós venhamos cumprir. Aleluia. E os fundamentos dessa promessa, aleluia, é uma aliança a qual é feita entre nós e o nosso Deus. Nós precisamos, amados irmãos, fazer uma verdadeira aliança com o nosso Deus. Deuteronômio capítulo de número 4, verso 31 diz: Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem sequer esquecerá do pacto que jurou a teus pais. Aleluia! Lá na eternidade, lá no princípio de tudo, Deus jurou que cumpriria essas promessas maravilhosas na vida de cada um de nós. Aleluia! Mas nós precisamos colocar esse fundamento em prática todos os dias das nossas vidas. Fortalecer cada dia mais a nossa aliança com Deus. Aleluia a Deus. Glorificado e exaltado Senhor. Porque, mesmo que seja na luta, mesmo que seja durante os grandes trabalhos da obra, Deus, Ele estará com cada um de nós. Ele nos fortalecerá, Ele nos dará, Ele nos guiará, para que nós venhamos alcançar a promessa. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Qual é o desafio da promessa? Aleluia. 1 Crônicas, capítulo de número 28, verso 20, diz assim: Diz, pois, Davi a seu filho Salomão: Esforça-te e tem bom ânimo, e faz a obra, não temas, nem te desalentes, pois o Senhor Deus, meu Deus, é contigo. Aleluia, glória a Deus. Esforça-te, tenha bom ânimo, faça a obra de Deus, meus amados irmãos. Eu sei que é doloroso, eu sei que não é fácil cada dia nós tirarmos o tempo para estarmos oferecendo alguma obra a Deus, cumprindo com alguma das obras que Deus deixou para que nós viéssemos cumprir. Glorificado, exaltado Senhor. Aleluia, Jesus. Mas é gratificante, né, irmão Tiago? Cada vez que nós fazemos um sacrifício de muitas das vezes deixar a nossa família lá em casa para estar aqui cumprindo com a ordenança de Deus. Aleluia. E isso, meus queridos irmãos, não é só para nós, não é só para mim que já tenho 50 anos, é para vocês, jovens, que estão iniciando, é para cada um de nós. Todos têm
Todos têm um chamado, todos têm uma ordenança a cumprir. Aleluia. Ajude-nos a fazer a obra de Deus. Aleluia. E nesse capítulo de número 13, ele continua nos mostrando alguns deveres que são preciosos, alguns conselhos que são necessários para que nós venhamos ficar bem, para que nós venhamos alcançar as promessas de Deus, porque essas promessas, ela tem destinatário, e o destinatário dessa promessa são todos aqueles que estão aflitos ou necessitados. Aleluia. Todos esses serão alcançados pela graça de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. E os conselhos são, no versículo de número 2 diz assim: não negligencieis a hospitalidade. Aleluia. Glorificado, exaltado seja Deus. Seja hospitaleiro. Aleluia. Ajude aquele que precisa. Aleluia. Hospeda aquele que está necessitado. Aleluia. Mas não faça isso, aleluia, para se vangloriar, para se mostrar. Aleluia. Mas venhamos a fazer isso como se fizéssemos para nós mesmos, como se fosse nós mesmos que estivéssemos necessitados, porque só assim nós vamos entender o grande amor de Deus para com cada um de nós. Aleluia. Segundo, lembra-se dos que sofrem. Nós precisamos lembrar-nos a cada dia daqueles que estão sofrendo. Verso número 3: lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maus tratados. Aleluia. Aleluia. No momento que nós formos cuidar de alguém, vamos analisar como se fosse nós mesmos que estivéssemos necessitando. Aleluia. Como se fosse nós mesmos que estivéssemos sendo maltratados. Aleluia. Aleluia. Porque isso acontece conosco a cada dia. Não tem aquele que nesse mundo, não tem esse, não tem aquele que nunca sofreu um maltrato. Aleluia. Muitas das vezes, né, irmão, as pessoas ficam para gente desesperado. Aleluia. Aflito, sem aceitar certas situações. Mas são provas que nós precisamos passar. São aflições que vai nos provando, nos alicerçando, nos fortalecendo, nos alimentando, nos enchendo da graça de Deus, para que nós possamos resistir nesses dias maus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glorificado, exaltado seja Deus. Terceiro, no verso de número 5 diz assim: seja a vossa vida sem avareza. Aleluia. E aí está o ponto que não é fácil: não ser avarento. Aleluia. Ajudar em muitas situações se torna fácil, mas quando é financeiramente se torna mais difícil. E infelizmente, meus queridos e amados irmãos, não é possível que a gente venha praticar a obra do reino de Deus sem o dinheiro, sem as finanças. Aleluia. E aí nesse ponto existe muita avareza. Quantas pessoas não dizimam porque o pastor vai comer o dinheiro? Aleluia. Quantas pessoas não ofertam porque existe alguma coisa que não convém? Aleluia. Mas a Bíblia diz que dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eu digo mais ainda: ai daquele que tirar o de César e ficar com ele, e tirar o de Deus e usar no seu próprio favor. Aleluia. Vamos ajudar a obra de Deus. Vamos cada dia mais cumprir
com as ordenanças. Está cada vez mais difícil fazer a obra de Deus quando se parte para a parte financeira, principalmente. E eu não falo isso, amados irmãos, para que eu venha cobrar os irmãos que são dizimistas, para que eu venha ministrar sobre dízimo, sobre oferta, para o meu ego próximo, para poder suprir com as minhas necessidades como pastor, porque eu não faço isso. Não porque não tenho direito ou porque faço errado, porque eu tenho um compromisso com Deus de fazer a obra do Senhor para receber quando eu chegar lá. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas a cada dia está mais difícil. Aleluia. Meses após meses a gente vamos vendo a dificuldade, por causa muitas das vezes da avareza. Quando eu entrei nessa congregação, culto de domingo, eu chegava a render R$200 de oferta. Hoje é 20, 30, 40. Aleluia. E o povo é o mesmo praticamente. Aleluia. Esse mês os dízimos diminuiu aí R$3.000. Aleluia. E as contas vão pagar as mesmas. Aleluia. E a gente necessita, né, desse ponto, dessas finanças. Eu não gosto de falar de dinheiro na igreja, mas é uma necessidade, porque nós precisamos para fazer a obra. O ciclo de oração precisa para fazer a obra. A mocidade precisa, as crianças precisam. Aleluia. Não é fácil quando a gente, um departamento chega, pastor, nós precisamos fazer isso e não temos condição. Aleluia. E muitas das vezes nós podemos ajudar, mas tem outras vezes que sozinho não é possível, porque o reino de Deus não é de uma única pessoa, é a junção de todos nós, é a união de todos nós. Aleluia. Então vamos perseverar mais nesse ponto, aleluia. Glorificado e exaltado seja Deus. Segue o exemplo dos líderes, é o outro conselho. Nós precisamos seguir os exemplos dos líderes. E esse exemplo ele já é espiritual e não social. O verso 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando-os atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Aleluia. Nós precisamos lembrar dos nossos guias a cada dia. Lembrar dos anteriores que vieram antes, aleluia, e que fizeram a obra, que perseveraram, que guiaram um grande povo, aleluia. E nós também precisamos ser da mesma forma. Ontem, aliás, antes de ontem, sexta-feira,